continuação da correção das aulas programadas de história. Nós temos aqui um texto sobre o povo brasileiro. Povo brasileiro de geografia, sobre as bandeiras de mineração. O REP, né? História, a meta de ontem. Era para ter feito ontem, a gente vai fazer a correção hoje. Então, nesse texto, está dizendo que quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles passaram a viver, então, lá no litoral, tudo isso a gente já falou, né, nas aulas anteriores. Eles cultivaram, então, a cana-de-açúcar e alguns outros produtos. E também se criava o gado. Lá na página dos... Ai, gente, deixa eu pegar minha apostila. Lá no início do texto sobre a expansão territorial, está falando também desses produtos, né? Que tem ali um mapa, então tem as drogas do sertão, que eram as castanhas, tem a pecuária, que foi o que mais contribuiu para a expansão territorial, onde eles foram avançando para o interior do território, né? E aí, então, o que contribuiu também para essa entrada, né, para essa expansão territorial, foram as entradas e as bandeiras. O que eram as entradas e as bandeiras? Eram expedições, então eles formavam grupos e então eles penetravam o interior do Brasil. Qual que é a diferença de entradas e de bandeiras? As entradas eram expedições que eram oficiais, então quem organizava era o governo de Portugal, que enviavam as pessoas para fazer essa expansão no Brasil, né? E já as bandeiras eram eram grupos de pessoas que contratavam esses bandeirantes, né? E aí, para poder buscar os indígenas, primeiramente. Pessoal, alguém está com o áudio ligado? Vou pedir para desligar, tá? Para fechar o áudio. Está um barulhinho de fundo. Deixa eu ver aqui. Acho que já fecharam. Então, e as bandeiras? Então, eram grupos de pessoas, né? Os bandeirantes, e eles eram pagos. Então, eram pessoas que viviam no Brasil e eles ou viviam no Brasil, também eram de fora, mas que eram pagos pelas pessoas que viviam nas vilas mesmo e que não respeitavam o Tratado de Tordesilha. E eles tinham, primeiro eles buscavam, né, escravizar os indígenas, depois eles iam em busca dos escravos que fugiram das plantações de cana-de-açúcar, e depois, e posteriormente, a procura do ouro, né? Então, essas bandeiras de mineração, elas tinham, por fim, procurar as riquezas minerais, que eram ouro, diamantes e prata, e etc., né? Então, eles encontraram ouro ali no Vale do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Depois, eles foram descobrindo, então, em outras regiões também, né? Outras minas, que fazem parte do estado de Mato Grosso e de Goiás. Então, aqui está falando quem foram os principais exploradores, né? Os principais bandeirantes do ciclo da mineração. Então, Fernão Dias Paz, ele explorou a região de Minas Gerais da procura de esmeralda, só que não conseguiu encontrar. Bartolomeu Bueno da Silva descobriu ouro em Goiás. Pascoal Moreira Cabral também descobriu ouro lá em Cuiabá. E Borba Gato nas minas de Sabará. Então, além dessas descobertas do ouro, né, das minas de ouro, de pedras preciosas e prata, as bandeiras também favoreceram o povoamento do interior. Por quê? Então, eu vou precisar pegar a apostila, espera só um pouquinho. Peguem a apostila de vocês. Lá na página, só para vocês visualizarem, conseguirem visualizar. Então, eu vou abrir aqui para caso alguém não tenha conseguido pegar. Então, aqui na página 246, nós temos esse mapa, que a princípio eles viviam, então, aqui nessa região litorânea, né, do litoral. Aqui é o Tratado de Tordesilhas, qual era o combinado do Tratado de Tordesilhas e qual era o acordo. Para cá, pertencia a Portugal. Essa parte de cá pertencia à Espanha. Oeste pertencia à Espanha e leste pertencia a Portugal.
E aí, eles foram adentrando, porque aqui, essa região, ela não era povoada, ó, a princípio, né? Com a expansão da pecuária, essas áreas em laranja foram povoadas, mas tinha muita área ainda que não tinha sido povoada. E aí, eles começaram a adentrar e até ultrapassaram, então, as ilhas, o Tratado de Tordesilhas. Ah, então, uma das contribuições das bandeiras, né, dessas expedições dos bandeirantes, foi, além da descoberta, né, foi também o povoamento desse interior. Então, como a gente viu na apostila na semana passada, lá na página 247, tinham os tropeiros, vou mostrar aqui para vocês, tinha então os tropeiros, né, que eram pessoas que levavam, que abasteciam, né, com mantimentos, com ferramentas, os mineiros que estavam nas minas, porque lá onde eles estavam não tinha armazéns, não tinha plantações por perto, então eles tinham dificuldade em conseguir alimentos, né? E outros assim, e aí os tropeiros, então, colocavam as coisas que eles precisavam, né, as ferramentas, os produtos que os mineiros iam precisar no lombo das mulas e adentravam, abriam novos caminhos para chegar até esses mineiros com esses produtos. E com isso, então, foram se criando estradas, pessoas começaram a povoar aquelas regiões, aquelas estradas, e começou a surgir, então, pequenas vilas que depois se transformaram em cidades. Então, vamos lá, para as atividades, né? Então, então as principais, essas bandeiras, elas também favoreceram, então, a descoberta de riquezas minerais, o povoamento do interior do Brasil e a extensão territorial, ou seja, eles adentraram, né? Puderam, então, como eu posso dizer, formaram, então, novas cidades em novos lugares. Então, cresceu, né, os lugares onde eram povoados no Brasil. Então, vamos lá. Qual que era, então, a finalidade das bandeiras de mineração? Quem quer responder essa para mim? Deixa eu abrir aqui, só para eu ver. Alguém? Letícia, pode responder? Só abrir o seu áudio, Letícia. Pronto, peraí. As bandeiras de mineração tinham por fim procurar riquezas minérias, como ouro, diamante, pratas e etc. Foi isso que você colocou, Ana Sofia? Ou Ana Beatriz? Sim? Sim. Ok. Uhum. Então, tinham por fim procurar riquezas, né, riquezas minerais, como ouro, diamante, prata e etc. Para quem não fez, eu vou estar enviando também esse arquivo no grupo, tá? Então, vamos lá. Além de descobrir riquezas de mineração, que outra importância teve o ciclo do ouro? Responde para mim, então, Ana Beatriz. Opa, eu fechei seu áudio, peraí. Obrigada. O povoamento do interior e foram abertos novos caminhos e muitos rios foram explorados. Isso mesmo. Talvez eu tenha colocado aqui, além da descoberta, as bandeiras favoreceram o povoamento. Vou colocar só isso aqui, ó. Peraí, já está escrito aquilo lá, né? O meu tá certo? Certinho. As bandeiras favoreceram o povoamento do interior e a expansão territorial, que é por causa desses novos caminhos que foram abertos e explorados, tá? Só simplifiquei aqui. Então, qual é o nome do estado atual onde foi descoberta a jazida de ouro? Quem já respondeu, vamos deixar quem ainda não respondeu, tá, gente? Qual é o nome do estado que hoje, né? Hoje ele recebe o nome, aonde foi descoberta as primeiras jazidas de ouro pelos bandeirantes. Fala, Gi. Eu pus Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Sim, depois Mato Grosso e Goiás também foram, mas o principal, onde foi descoberto pelos bandeirantes, as primeiras minas foram na região de Minas Gerais, tá? Aí depois, É que né? eu pus todas. Sim, não está errado não. Aí depois eles também foram adentrando, né, o interior e aí acharam em Goiás e em Cuiabá, tá bom? Mas o principal é Minas Gerais. Qual a diferença entre as expedições de entrada e as bandeiras?
Fala, Isadora Risse. Eu coloquei estradas. Eram expedições oficiais organizadas pelo governo de Portugal e bandeiras eram expedições organizadas por participantes. Isso. Então, a diferença é que as entradas eram expedições oficiais, que eram organizadas pelo governo de Portugal, e elas respeitavam, então, o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras eram expedições organizadas por pessoas particulares, que não respeitavam o tratado. Eles entravam, tanto que foi isso que fez com que o interior do Brasil fosse povoado. Professora, você pode voltar ali na letra A? Sim. Pode abrir seu áudio, tá, Ana Beatriz? Não dá Eu não quero falar, não. É que você levantou a mão? Apareceu para mim aqui. Vamos lá para a letra E? Depois a Pro manda para vocês isso aqui na letra E, não, na segunda já, né? Então, na questão de número 2, está perguntando, aí era para fazer a leitura novamente do texto que a gente fez na apostila. Nós fizemos essa leitura na aula passada, fizemos, inclusive, a correção das atividades, né? E aí está dizendo que, de acordo com esse texto aqui, e o que foi explicado, trabalhado nas aulas online, para responder por que a descoberta do ouro ficou conhecida como Corrida do Ouro. Quem quer me responder essa questão? Prof. Pode falar, Gia. Eu respondi, foi porque muitas pessoas, por conta da mineração, foram para o interior da colônia. Na letra D, eu pus um pouquinho a mais do que você pôs ali sobre as bandeiras. Tá, Eu não peguei tem... ali do texto. Mas está dizendo que o principal é que as entradas eram oficiais, que era organizado pelo governo de Portugal, e as bandeiras eram particulares. Isso aí está falando, né? Ah, tá sim. No seu? Então, tá Só ótimo. pus que era sobre as pessoas e o porquê que elas queriam ir para lá. Tá, não tem problema, tá ótimo. Só vai estar mais completo, tá? Tá. A questão de número 2, alguém quer responder? Alguém que ainda não participou? Deixa eu ver aqui. Letícia já foi, Isadora. Yasmin. A Yasmin faz uma cara quando eu chamo ela. Ai, Yasmin, figurinha. Por que, Yasmin, que a descoberta do ouro ficou conhecida como Corrida do Ouro? Hã? Por que a gente corre por uma coisa? Se tivesse um pote de Nutella e falasse assim, gente, quem chegar primeiro vai ganhar essa Nutella. O que ia acontecer? Você ia ir bem devagarzinho ou você ia ir correndo? E correndo. Ah, então você gosta de Nutella.
Então, e por que então o ouro ficou conhecido como a corrida do ouro? Porque todo mundo queria ouro? Exatamente, todo mundo queria ouro, quem não quer ouro, né? Então, muitas pessoas foram para aquele lugar, houve uma intensa migração, né, para a região das Minas Gerais, que é hoje, né, é conhecida como como Minas Gerais. A Lele quer falar. Não quer, não. Não, eu estou dando oportunidade para quem não participou ainda, vou colocar uns para participarem. É que ela levantou a mão. Uhum. Então, pessoal, ficou conhecida como Corrida do Ouro, porque houve uma intensa migração. O que é essa intensa migração? Muitas pessoas foram ao mesmo tempo para aquela região, né? Algo intenso é algo que ocorre com bastante frequência, com bastante volume. Então, houve um grande número de pessoas indo para a região das Minas, porque todo mundo queria ouro, né? Vou olhar aqui no bate-papo. Então, vamos lá. Próxima questão. Alguém está com o áudio aberto? Fecha só para não ficar o barulho, tá? Com essa intensa migração de pessoas para as regiões onde se encontra o ouro, formou-se vários arraiais. O que eram esses arraiais? Pequenos povoados, né? Temporários, onde as pessoas iam viver ali, morar ali por pouco tempo, né? De trabalhadores. Então, os trabalhadores, as pessoas que iam trabalhar nas minas, elas formavam esses povoados, né? Próximo dessas minas. E aí está perguntando como que eram as condições desses arraiais. Quem pode responder para mim? Deixa eu só ver quem está com a áudio aberto. Amanda. Emanuel, o que você colocou, Emanuel? Como que eram as condições desses arraiais? Posso citar? Na 3. 3. A intensa migração de pessoas para a região onde encontram contra a rua, como você vai arraiais, pequenos povoados temporários, trabalhadores. Você fez essa atividade, Emanuel? Não deu tempo. Emanuel. Então, vai lá na página 247 da apostila. Tá. Será que a sua está batendo? Enquanto isso, deixa eu ver. Acho que não. Peraí, sumiu você daqui. Peraí. Essa é 246. Essa é 246. Então, essa é 246, então. É a 246. Lá no segundo parágrafo está dizendo o quê? Lê para mim. Tá. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com os outros problemas, com a falta de alimentos nas regiões. Como a falta de alimentos. Ponto, calma aí. Vamos fazer essa leitura direita, rapaz. É que tá grifado. Eles sofriam com as condições ruins de suas moradias. Então, como que era a condição desses arraiais? Os trabalhadores sofriam, né, com as condições ruins de moradia e a falta de alimentos. E aí está dizendo aqui que quais os alimentos eles precisavam ser trazidos de lugares distantes. E isso acabava tornando o preço, né, desses produtos muito caro, muito alto. Então, encarecia, né? Porque tinha que trazer de longe, tinha que vir uma equipe. Então, tudo isso ficava muito mais caro. Então, as condições eram ruins
sofriam com a falta de alimento. Os alimentos que chegavam a esses arraiais eram trazidos de outros lugares, encarecendo os produtos. Então, às vezes, muito do que eles ganhavam ali, eles tinham que gastar também bastante ali, né? Prof. Identifique-se que eu não estou reconhecendo a voz. Giovana, Condições ruins. eu pus praticamente isso. Tá. Às vezes fica Eu uma pus, palavrinha ou outra, uma forma assim, diferente, tipo, mas você colocou que era ruins. As suas moradias não eram boas e faltava alimentos e outros problemas. é a mesma coisa, só tá com palavras diferentes, né? Os moradores da região passavam. Opa, desculpa, Matheus, não era para ativar o som, não. Fala, Isadora. Acho que a Isadora fez alguma coisa que tá diferente, né? Pode falar. Tá igual? Tá diferente? Eu coloquei igual, só que eu coloquei assim, porque as condições eram ruins e sofriam com falta de alimento. Tá, tá ótimo. Não precisa. Eu só tinha colocado aqui que os alimentos ficaram mais caros, mas não precisa, tá? Tá. Então vamos lá. Próxima questão. Está dizendo então que os moradores dessa região passavam muitas necessidades e as mercadorias eram trazidas de longe no lombo de mulas. Quem que eram os responsáveis por trazerem e venderem mercadorias aos moradores e também abrirem caminhos que permitiam maior contato entre as regiões? Então, essas pessoas, elas vinham, né, trazer, então, essas mercadorias para os trabalhadores ali nas minas. Para chegar lá, elas abriam caminhos, então... Eu acho que é os tropeiros. Isso, exatamente, os tropeiros. Eu pus os tropeiros também, eram os responsáveis. Só para a gente fazer um... Quem aqui já fez trilha no meio da mata? Eu não. Eu já. Tá, quando a gente vai fazer uma trilha, quando você vai andar, quando o caminho já foi, várias pessoas já passaram por ali, tá tranquilo de passar, né? Já tá formada fica até uma ruazinha, como se fosse uma ruazinha, um trieiro, que o pessoal fala, né? Um trieirinho ali no chão, marcando por onde você deve ir. Mas acontece que aquelas terras, elas não tinham caminhos, elas não tinham trilhas, elas não tinham estradas naquela região. Então, os tropeiros, eles tinham que abrir os caminhos. Então, para se abrir uma trilha no meio da mata, tem que ir com o facão, cortando toda aquela mata, limpando aquela região. Então, por isso que encarecia muito o valor, né? E aí, essas pessoas que iam nesses lugares, só um pouquinho, gente. Essas pessoas que iam para esses lugares, para essas minas, para essas regiões, elas abriam esses caminhos, né? E porque os bandeirantes, a princípio, eles foram abrindo esses caminhos para poder encontrar o ouro. E aí os tropeiros iam. E nesse ir dos tropeiros ai, Senhor, fugiu a palavra, peraí. De transportar essas mercadorias até as minas, o que acontecia? Às vezes ficava longe, então as pessoas começaram a falar, bom, se eu começar a plantar no caminho do tropeiro, ele, em vez de trazer o produto de longe, ele pode comprar aqui de mim, né? Para levar lá para as minas. Então, começou-se a criar povoar aquela região, né? E aí criaram-se pequenas vilas, depois começaram a formar as cidades, né? Então, essas pessoas que levavam, então, esses produtos, ferramentas, roupas, alimentos, eram os tropeiros. Alguém quer falar alguma coisa? Prof. Um pouquinho. Deixa a Ana falar. Depois a Ana Sofia, tá? Não, a Ana pode falar. Então vai, Ana. Teve uma trilha que eu fiz que ela, com guia, daí tinha... Primeiro era uma terra assim, bem grandona, e depois, quando começava a ficar mais difícil a trilha, eles colocavam umas linhas assim, que você colocava na mão para ajudar você a subir e não perder o caminho.
Entendi. Mas aí essas trilhas já eram coisas, já eram abertas, né? Os tropeiros, eles não tinham essas trilhas abertas, assim. Até tinham, né? Que na verdade quem abriu foi os bandeirantes. E aí, mas mesmo assim eram caminhos difíceis de se passar. Pode falar, Pedro. Deixa o Pedro falar rapidinho, Giovana. Professora? Prof? Pode falar, Pedro. Ah. Na D, sabe? Na D da... Moça, eu não... Gente, só um pouquinho, tá passando um helicóptero aqui em cima, não tô escutando nada. Deixa o helicóptero ir embora. Ai, ai. Yasmin, você tá acompanhando, Yasmin? Pode falar agora, Pedro. Prof, na pergunta D, eu não Não conseguiu acompanhar? Depois a Pro vai mandar para você no grupo, tá? Na verdade, você está no grupo da manhã. No grupo da manhã já tá lá a correção. Tá bom? Aí é só olhar lá, a correção do Rapid Story. Fala, Giovana. tá. Tchau, já vou. Eu não tenho certeza se eu já fiz alguma trilha, porque às vezes eu esqueço mesmo. Mas teve uma vez que eu tava no Refúgio Canela e lá tem um lugar, tipo, que você tem que passar para poder entrar no rio. E é tipo uma trilha. E também eu fui num lugar que é tipo uma parte da floresta. Aí tinha vários animais. Aí já era todo formado, assim, mas era espaçoso já. Aham, isso mesmo. E eu tenho outra dúvida. Tipo, se os bandeirantes, quando eles iam cortando mato, se tivesse um indígena, sei lá, ali no meio, aí eles cortavam o indígena? Eu acredito que não, porque eles faziam barulho e os indígenas tinham medo deles, né? Porque eles sabiam que os bandeirantes tinham a forma de capturar indígenas. Então, quando os indígenas são muito espertos, eles têm então, uma audição, escutou um barulhinho, eles já fugiam para outro lugar. Tanto que os bandeirantes correndo. tinham bastante dificuldade de capturar os indígenas, porque eles conheciam muito as matas, né? Então, eles conseguiam... É tipo uma criança fugindo de tomar um remédio. Hã? É tipo uma criança fugindo de tomar um remédio. Ouviu o passo do adulto, sai correndo. Mas a criança não... Um animal de estimação quando sabe que fez coisa errada. Deixa eu só continuar, senão não vai dar tempo, tá? A gente está fugindo muito do assunto agora. Então, vamos lá. Questão de número 4. Então, os tropeiros, né? Então, era essas... Quem era responsável por trazer e vender as mercadorias, então, era os tropeiros. Explicar como que eles contribuíram para a formação dos núcleos populacionais que depois se tornaram cidades. Quem quer responder essa para mim? Pro, eu acho que a resposta é: ao longo desses caminhos formaram-se o núcleo populacionais que posteriormente tornaram-se cidades? Exatamente. Na verdade, a resposta das 5 já está lá nas 6, né? Então, os tropeiros, eles abriram caminhos que permitiram maior contato entre as regiões, está lá na página 247. E ao longo desses caminhos formaram-se núcleos populacionais que mais tarde se transformaram, então, em cidades. Mas desculpa, Gia, eu estava com barulho aqui. Pode falar. Eu pus um pouquinho diferente, mas acho que tá igual o jeito da resposta. Tá, pode falar. Porque quando eles iam abrindo os caminhos, assim, várias pessoas acabaram indo morar lá. Porque quando eles passarem, elas podiam vender algumas coisas para eles. Assim, várias pessoas foram morar lá. Foi isso que eu achei. Só coloca, então, que eles formaram alguns grupos populacionais e depois se transformaram em cidades, tá? Só complementa. Aí lá na questão de número 6, nós temos 4 minutinhos, não sei se vai dar tempo. Não, dá tempo sim. Era para completar, então, as palavras do quadro. Essa mesma frase que está lá na página 247, que está dizendo que os tropeiros abriram caminhos que permitiram maior contato entre as regiões da colônia. A colônia, no caso, era o Brasil, né? A colônia era o Brasil, a metrópole era Portugal.
Ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populacionais que, posteriormente, tornaram-se cidades. Então, essa frase já está na apostila. Era só complementar com as palavras que estavam aqui e a resposta das 5 também. Questão de número 7. Está dizendo que antes da capital da colônia era em Salvador. Até deixei aqui a resposta, não era para mostrar. Porque Salvador era ali mais próximo de Portugal, né? Só que com a descoberta do ouro, ela foi transferida, então, para outra cidade, que todos já viram aqui, que é o Rio de Janeiro. Por quê? Se a gente observar aqui o mapa, né, do Brasil, a gente pode ver, no caso, vai ter que, para vocês conseguirem ver o estado de Minas Gerais, teria que olhar lá no mapa de geografia. Deixa eu só ver aqui a página certinho da mapa de geografia. Professora, Aqui, ó, na página 294. Então, aqui, deixa eu só tirar o compartilhamento da tela para vocês observarem. Então, aqui, ó, no mapa do Brasil, Minas Gerais fica bem aqui. E o Rio de Janeiro fica aqui, ó. Então, ele tinha o porto aqui no Rio de Janeiro, que ficava mais próximo de Minas Gerais. Para levar lá para Salvador, ficava muito distante, muito mais distante. você está travada. Estou travada? A minha imagem? Não, tá tudo normal. Ah, não. É normal. Tá, mas aí quem quiser, se a minha imagem estiver travada para alguém, dá uma olhadinha, então, no mapa da página 294, ou qualquer outro mapa do Brasil, né? Ah, gente, só falta um minuto, vamos lá. E aí, então, ficou mais perto para levar para o porto do Rio de Janeiro e de lá do porto seguir, então, para Portugal. Bora lá, vamos voltar aqui na aula programada, temos menos de um minuto. Então, no que a coroa se beneficiou com a mudança dessa capital? Então, a resposta está lá também na página 200. Opa, 200 não. Está dizendo que era para exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos do ouro, né? Lá na página 248, você encontra essa resposta. Gi, não vai dar tempo de compartilhar, tá? Eu vou fazer bem rapidinho para dar tempo de terminar. E aí, a maior parte da população na época era formada por quem? Também está lá no segundo parágrafo da página 248, que a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados. Eram esses que realizavam os diversos tipos de trabalho da extração de minérios. Manda no Quem eram WhatsApp, as pessoas que mais tinham poder na exploração? Os donos das minas e os funcionários do governo. Essas eram as pessoas também, está lá na página 248, tá? Todas as respostas da 8, da 9 e da 10 estão na página 248. Vai acabar nosso tempo, até daqui a pouco, aula de matemática. Nós vamos finalizar, fazer a correção daquela atividade de expressões